Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Senhor, então, irmãos, eu peguei o versículo 23 de Lucas 9, porque ele enfatiza justamente o dia a dia, né? Depois nós vamos voltar, nós vamos para Mateus 16, para ler o contexto, Mateus 16, 24 a 25. O 24 é o mesmo versículo do 23, mas Lucas adicionou a palavra aqui dia a dia, para mostrar que nós, ao seguirmos o Senhor Jesus, nós não podemos segui-lo de qualquer maneira. Para seguir o Senhor Jesus, nós não podemos segui-lo de qualquer maneira, de qualquer forma. Aqui o próprio Jesus disse: vocês querem me seguir? Se alguém quer vir após mim, né? Lucas falou ali, o Senhor falou, né, no Evangelho de Lucas, dia a dia, né? Vocês precisam tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Amém. Porque, irmãos, o que o Senhor Jesus fala para nós e o que o Senhor Jesus pede para nós é ao contrário do que nós queremos para nós mesmos, do que nós aspiramos, desejamos. Então, uma vez que uma pessoa decide seguir o Senhor Jesus, ela agora vai ter um viver de renúncias. Ela vai ter um viver de renúncias. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Né? É você negar as suas vontades, os seus desejos. E automaticamente, ao negar a si mesmo, você está tomando a cruz. Né? O Senhor Jesus tomou a cruz. Tomar a cruz é tomar a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus era que ele tomasse a cruz. Então, ao fazer a vontade de Deus, o Senhor Jesus estava tomando a cruz. Ele estava realmente cumprindo a vontade do Pai. Hoje também, quando nós deixamos de fazer as nossas vontades, nós deixamos as nossas preferências de lado, os nossos gostos, e nós nos posicionamos e decidimos seguir e obedecer ao Senhor Jesus, amém, você está negando a si mesmo e está tomando a cruz. Verdade. Aí realmente você pode seguir ao Senhor, porque seguir ao Senhor Jesus é realmente um caminho estreito, apertado, mas que conduz à vida eterna. E por isso, muitas pessoas hoje não querem seguir ao Senhor, né? Verdade. Nós vimos ontem que os reis da terra, eles se enfurecem, conspiram contra a autoridade de Deus e querem desatar todas as algemas dos seus braços. Eles não querem sentir-se mais pressionados, né, pelos princípios bíblicos. Não querem se sentir invalidados, né, na sua moral, na sua ética, pela palavra de Deus. Então eles querem romper todos os laços que a palavra de Deus, né, os enlaça, que a palavra de Deus está ali permanentemente no coração ali da sociedade. Porque ainda nós sabemos que, pelo menos aqui no Brasil, grande parte do brasileiro é ainda conservador, pautado nos princípios, na moral cristã, né? Claro que cada vez que o tempo vai passando, vai havendo uma degradação dos valores, né? Dos valores morais. Cada vez mais o pecado está alcançando pessoas e coisas que nós não vimos antes, hoje em dia já estamos vendo, está sendo colocado como aceitável diante da sociedade por causa do trabalho que a mídia, as influências, os influenciadores estão fazendo na internet, na televisão. Mas, irmãos, Senhor Jesus, amém, esse versículo aqui nos mostra que nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Aqui é a vida do cristão. Nós seguimos ao Senhor Jesus, mas não podemos viver de maneira como vivem, né, as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Uma vez que nós conhecemos a verdade, uma vez que nós fomos batizados, nós estamos reunidos seguindo ao Senhor, né, nós precisamos ter uma mudança, uma separação entre o que a Bíblia chama de luz e trevas, né? Precisa haver essa separação. Esse é o significado da santificação. Santificação também, né, significa separado. Você estava no reino das trevas ali, fazendo no curso do mundo, fazendo a vontade dos seus pensamentos, também do inimigo, mas você começou a ler a palavra de Deus, começou a ir para as reuniões, os cultos, ouvir essa palavra, a palavra foi entrando, e esses elementos de vida começaram a entrar em você. Isso vai te modificando, isso vai trabalhando no seu ser, nesse processo, né, como se fosse metabólico, para que você seja conformado, transformado à imagem do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, dia a dia nós precisamos negar a nós mesmos e seguir ao Senhor, né? A vida do cristão é uma vida realmente de renúncia, de negar a vida da alma. Algo tão falado, né, na vida da igreja, desde o nosso início, nós sempre
desfrutamos sobre isso, negar a vida da alma. Alma, mente, vontade e emoção. Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos gostos, né? Mas uma vez que eles se confrontam com o Senhor, aí nós vamos fazer uma decisão. Eu vou seguir o Senhor ou eu vou obedecer os meus impulsos, né? Os meus desejos, as minhas vontades. É aí realmente onde o Senhor vai atestar a nossa obediência, e cada dia mais Ele vai trabalhando para que nós cheguemos a esse estágio de filhos maduros, né? Amém, amém. Então vamos ver Colossenses 3, sobre buscar as coisas lá do alto. Alto, aleluia. As coisas celestes. Vamos estudar esse capítulo, Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, amém. Então, irmãos, né, nós somos ali mortos com Cristo por meio do batismo. Então agora nós precisamos viver uma nova vida. Senhor Jesus. O versículo 12 do capítulo 2 diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, por meio do batismo, né, em simbologia ali, nós fomos mortos também com Cristo e ressuscitados. Aí o capítulo 3 diz: uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, vocês agora têm nova vida e vocês devem buscar, né, as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Vocês também devem pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês já morreram. A vida de vocês está lá oculta com Cristo, né? Então, irmãos, esse deve ser o viver do cristão, de buscar e pensar nas coisas do alto. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós, como cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos, e a Bíblia nos mostra, que a nossa pátria agora é nos céus. Aqui na terra nós somos peregrinos e estrangeiros. Nós não pertencemos mais a este mundo. Então, nossa busca deve ser aquela de buscar, né, as coisas lá do alto. Nossa busca deve ser referente às coisas de Deus. E os nossos pensamentos também devem estar focados no reino do Senhor. Porque a Bíblia diz que se a nossa esperança se limitar às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes. Porque nós temos o conhecimento de Deus, temos o conhecimento do que está por vir, da eternidade. E se nós abandonarmos as coisas de Deus e ficarmos só focando nas coisas da terra, no meu trabalho, nas minhas realizações, e não focar nas coisas de Deus, aí a Bíblia diz: se a sua esperança se limita só às coisas deste mundo, você realmente é infeliz. Porque tudo isso vai passar e a vida eterna está para chegar, né? Então, precisamos buscar algo que não perece com o tempo, algo que não envelhece com o tempo. E a Bíblia diz, nós estudamos lá com os irmãos na Serradinha, que o Senhor mostra que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, né? O ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e roubam, ou seja, onde não se perde. Aqui na terra se perde, né? Depois também a pessoa parte, morre, dorme no Senhor e as coisas vão ficar. Não são eternas. A própria Bíblia diz: tudo que se vê aqui é passageiro, né? Mas uma vez que nós trabalhamos para o Senhor e buscamos as coisas lá do alto, aí nós estamos, né? De certa maneira nós podemos dizer, nós estamos cada vez mais, como se fosse assim, as irmãs falam, adicionando uma pedrinha na sua coroa, né? Você está desenvolvendo a sua salvação, como o apóstolo diz, com temor e tremor diante de Deus. Então, como cristãos, a nossa vida agora não deve focar totalmente aqui nas coisas da terra. Claro, nós somos seres humanos, precisamos trabalhar, precisamos, né, ter os nossos momentos também de lazer, de descanso, e isso também é importante. Deus fala sobre o descanso como é importante, né? Mas o nosso foco deve ser em buscar a Deus, né? Nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas ocupações, mas não podemos deixar o nosso Senhor de lado. Nós devemos respirar Deus, nós devemos buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mente, vontade e emoção. Porque a nossa vida agora é outra. Sim. Vamos continuar no versículo 5 ao versículo 5.
ao versículo 9. Cada irmão lê o versículo, por favor. Colossenses 3, 5 a 9. Ó Senhor Jesus. Depois de morrer, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Por essas Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando o viveis nela. Ó Senhor. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, Não. pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ó Senhor Jesus. Senhor Não Jesus. mintas uns aos outros. O versículo 5 começa assim, portanto. Então, essa palavra aqui, portanto, ela dá um sentido de continuidade, né? Portanto, ou seja, se vocês já morreram com Cristo, vocês têm uma nova vida que está oculta com o Senhor, vocês mudaram de padrão, agora vocês são cristãos, vocês estão assentados nos lugares celestiais, é uma nova vida. O cristão, ele tem uma nova vida reinando dentro dele, né? Isso é maravilhoso. Amém. Portanto, irmãos, essa vida de Deus que está dentro de nós, né, precisa ser trabalhada e manifestada no nosso viver diário. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele traz uma série de pecados que habita no ser humano e que são chamados também, o irmão Pedro Dong trouxe uma palavra no alimento diário, são chamados aqui de iscas. Senhor Jesus. E é muito sério quando ele colocou aqui o nome iscas. Porque para que serve uma isca, Vilas? Não vai pescar. É para pegar a traíra, né? Para pegar o peixe. Você coloca o anzol com a isca e o peixe, quando vê aquela isca, né? Ele vai, vamos dizer assim, lambendo. Vou comer essa isca. Olha que carne boa. Uma piaba, uma isca, né? A minhoca é uma isca. Que delícia. Comida, vamos satisfazer. Não sabendo ele que é um laço, né? Vai ter, não sei nem se ele vai conseguir sentir prazer, não sei, se engolir de vez, né, Michael? Vai ter um pouquinho de prazer talvez, mas a isca fura a boca dele e o pescador puxa. Aí tirou o peixe do seu habitat natural, estava lá tranquilo, nadando nas águas frescas. Mas o Satanás, Senhor Jesus, o pescador, mas o pescador lançou a isca, né? E ali o peixe realmente foi pego, pensando que era uma comida boa, né? Aí agora a gente vai entrar na parte que eu já ia falando. Então, o Satanás, ele também tem muitos tipos de iscas. Os pescadores, não sei se chama profissionais, ou seja, tem muitos tipos de isca também, né? Verdade. Artificial, para cada peixe tem um tipo de isca. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então Satanás, ele sabe o que atiça o seu coração, ele sabe o que atiça o meu coração. E aí ele sabe que aquele peixe ali é esse tipo de isca. Então olha só o tanto de isca aqui. Só que imoralidade sexual relacionada a pecados sexuais é o que mais tem de isca. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza. São pecados relacionados à sexualidade, que é a idolatria. Olha mais iscas também, com respeito aqui à moral, à linguagem, diz assim, no 8. Ira, indignação, maldade, blasfêmia e linguagem obscena no falar e a mentira no versículo 9. Aí nós olhamos para nós mesmos e nos examinamos, né? O apóstolo Paulo, ele fala, olha, isso aí é coisa do passado, antes vocês faziam isso. Mas ao mesmo tempo ele também traz para o presente quando ele diz fazer pois morrer. Quando ele disse agora porém abandonem igualmente. Então, na verdade era para ser coisas do passado. Nós morremos, estamos crucificados, mas o pecado ainda está na carne. E se nós não tomarmos a cruz, não negarmos a nós mesmos, não estivermos orando e vigiando, o próprio Jesus falou, né? A carne é fraca, ore e vigie para não cair em tentação. Nós podemos ser, como é que eu posso falar? Nós podemos ser alcançados por algumas dessas iscas que o Satanás coloca para nos pescar e para nos tirar desse ambiente aqui, do rio, da água da vida,
tão fresco, as águas frescas, águas, né, onde nós podemos estar desfrutando. Então, irmãos, que o Senhor Jesus possa realmente nos fortalecer em nosso homem interior, para que quando nós vemos a isca, nós identificarmos que aquilo ali não é a comida natural, né? Aquilo ali é uma isca que Satanás está lançando para nos pescar e nos tirar da comunhão, nos tirar da igreja, nos tirar da presença de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, isso aqui realmente é muito sério, porque tem coisas grotescas, coisas assim grosseiras, né? Sérias, mas também tem coisas que né? Não parece ser nocivo, parece ser assim um pouco irrelevante. Por exemplo, ira, né? Nós podemos nos irar, e a própria Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas a ira também é um momento ali de explosão, e através dela você ofende as pessoas, você pode também blasfemar. Então são coisas que são iscas diferentes, mas que podem também nos alcançar, né? Os pecados sexuais, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria, tudo isso atrai a ira de Deus sobre nós, e se nós insistirmos, nós estamos sendo desobedientes. E também ira, indignação, aquela raiva que não passa, Senhor Jesus, a maldade, a blasfêmia aqui, Senhor Jesus. Em outras traduções também traz a maledicência, que é o falar mal dos irmãos. O irmão no Alimento Diário trouxe uma passagem sobre isso, né? Ele disse assim: toda vez que você está falando mal de uma pessoa, você está se colocando superior àquela pessoa. Quando eu estou criticando alguém, eu estou me achando mais elevado que essa pessoa. E se esse julgamento não for segundo a reta justiça de Deus, se for algo para nos acharmos, nós estamos sendo fisgados, né? Sim. Maldade, pessoas maldosas que querem ver o mal das outras pessoas, linguagem obscena, não falar, ou seja, um falar sujo, cheio de pegadinhas ou piadas impuras que não são lícitas para pessoas ouvirem, Senhor Jesus. E ainda o 9, a mentira também é um laço. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. A mentira também é um laço, irmãos. E esse laço tem pegado até mesmo muitos cristãos, né? A mentira é algo sério. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por que é que uma pessoa mente? Uma pessoa mente, vamos colocar aqui. Por que é que uma pessoa mente? Às vezes para esconder algo, né, Paulo? A criança diz: meu filho, cadê o doce? Cadê o doce que eu deixei aqui em cima da mesa? A criança mais cedo chegou lá, tinha um docinho aqui, aí comeu, a mãe disse: cadê o doce? Doce? Não sei não, mãe, não vi doce não. Porque está escondendo o pecado, a mentira. Outras vezes a mentira pode ser para uma exaltação, né? Você fez isso? Fiz, foi eu quem fiz. Está mentindo para se exaltar. Mas são muitas causas da mentira. Se alguém souber, pode falar mais. Algum benefício próprio, vai mentir para um interesse, né? Ganhar algo. Quer citar um exemplo, Fábio? Quer citar algum exemplo? Você é o homem das analogias. Um benefício próprio. A pessoa inventa algo para ganhar um benefício. Né? Eu quero ganhar um benefício, posso inventar algo e para receber isso. Senhor Jesus. Amém. E tem uma passagem, irmãos, que mostra que Satanás é o pai da mentira. E quando nós vivemos na mentira, nós estamos cooperando com Satanás. Senhor Jesus. Então, são muitas iscas, e que o Senhor nos ajude a nós não vivemos mais nessa velha natureza, né? Sim. Não vivemos mais nessa velha natureza. Verdade. Porque senão o peixe vai ser, como diz aí, morto pela boca, né? Senhor Jesus. A isca é agradável, porque é algo que satisfaz. Então, vai ser algo bom para a carne, só que depois vai resultar em morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o cristão hoje, nós não estamos isentos de sermos acometidos por isso. É uma vida de eterna vigilância, e você vence uma etapa, vai ter mais estágio. Vai passando de fase, e cada vez mais vai aprofundando, e aí nós precisamos estar perseverando. Quem perseverar até o fim será salvo. Não podemos regredir nem desistir. E não podemos lutar com as nossas próprias forças. Nunca desafie o inimigo com sua própria força.
Porque se você desafiá-lo com sua própria força, Sim. ele é mais forte que você e ele pode causar sofrimentos a você. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Não é. E as nossas armas não são armas carnais. Não. As nossas armas são poderosas em Deus. Então é por meio do sangue do Senhor Jesus, por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio da oração. Se eu desafiá-lo com minha própria força, né, não tem como ser angelical, entre aspas, né, espiritual, que está nesse mundo espiritual há tantos séculos vivos, um ser humano de carne e osso combater. Você vê como uma pessoa possessa, em alguns casos, em algumas situações, tem uma força sobrenatural. Então a nossa luta, ela se dá pela oração, pela palavra, sabe, irmãos? E eu vejo que o mundo espiritual, ele é combatido por meio da oração. Verdade. Eu fico maravilhado quando a igreja tem um viver de oração. Amém. Porque você vê Deus operando e você vê que o inimigo ele não resiste, né? Não. Se a igreja não tem um viver de oração, as coisas passam despercebidas e nada acontece. Você pode até não ver, nem perceber, mas se a igreja tem um viver de oração, o Satanás percebe, os espíritos malignos percebem e eles realmente partem em retirada. Por isso, irmãos, nós precisamos pegar nesse arado e não desistir. É diferente de uma pessoa sozinha se consagrando do que uma igreja se consagrando e orando e jejuando. A Bíblia está repleta de exemplos que o poder desce. Os discípulos estavam lá no Pentecostes, todo mundo orando. E o Espírito desceu ali com fogo, né? E houve salvação de quase 3.000 almas. Ó Senhor Jesus. Então vamos nos revestir com as armaduras de Deus, revestir com um novo homem, né? Eu vou finalizar aqui nos versículos e aí os irmãos já começam a desfrutar das douradas. O 10 diz assim: se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui na igreja, no corpo de Cristo, não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo em todos. Nosso Senhor Jesus, na igreja, no corpo de Cristo é um homem coletivo. Não existe rico, não existe pobre, não existe brasileiro, estrangeiro. É o corpo de Cristo, né? O irmão Atmani uma vez foi convidado para uma conferência e lá os chineses e os japoneses estavam em pé de guerra. Guerra mesmo. E você sabe que patriota da terra, ele toma partido, né? Duas nações brigando, cada um se achando no seu direito, cada um quer que o outro perca. E nessa conferência, irmãos, tinha irmãos chineses e irmãos japoneses. E o irmão Atmani era chinês, né? Ele foi chamado para fazer uma oração naquele momento que os países estavam em guerras. E ele fez essa oração: Senhor, aqui não há chinês, aqui nós não militamos por causa chinesa, nem por causa japonesa, não queremos saber quem é certo, quem é errado. A nossa causa é o Senhor, é o corpo de Cristo, todos nós somos irmãos. Esse versículo que nós lemos: no corpo não existe bárbaro, nem cita, povos mais desprezados, nem grego, nem judeus, povos mais exaltados. Não existe, né? Cristo é tudo em todos. Grandes, pequenos, todos nós somos irmãos e Deus odeia hierarquia, alguém se achando superior aos demais. Mateus 23, Jesus critica, né? Pessoas que estão lá e tal, não querem fazer nada, só dando ordem. Não, todos nós estamos para servir uns aos outros, né? E sermos irmãos uns dos outros. Aí nós estamos realmente cumprindo a palavra, né? Deus abençoe vocês. Amém. E o Senhor Jesus esteja cada dia nos protegendo do inimigo, né? Nos guardando, né? Jesus é o Senhor.